Bom dia, meus amigos. Saúdo a todos vocês, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo, dia do Senhor, dia especial para nós, uma vez que nos aponta para o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus está vivo. O nosso Senhor Jesus venceu a morte. E o nosso Senhor Jesus reina absolutamente. E Ele se faz presente conosco, na nossa história, na nossa vida. O Senhor Jesus voltará. E a igreja aguarda nesse dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Amém. Quero ler com vocês Salmo. Abra lá no Salmo 111, primeiramente. Então, leitura no Salmo 111. Quero lembrar aqui aos amados, que brevemente nós teremos o nosso sinal da internet melhorado. Estamos trocando de operadora e nós vamos melhorar substancialmente a qualidade dos nossos vídeos e das nossas transmissões, tá ok? Muito bem. E então eu creio que a partir do meio de julho para frente nós vamos ter condições de transmitir, inclusive dentro do templo, E certamente até lá, mesmo que os cultos não voltem, mas vai ser possível, transmitir o formato de culto, ok, Carliane? Então fica aí esse aviso, E a gente pede desculpas pela qualidade, das transmissões que a gente tem conseguido levar ao ar, Não é de primeira, tendo em vista o sinal da internet em Lagamar, que é muito ruim, pela atual operadora, inclusive, que a gente tem. Mas, se tudo der certo, então, do meio desse mês para frente, com a troca da operadora, a tendência é melhorarmos o sinal e a qualidade. Hoje assim, a gente conta com a paciência de vocês, mas com a graça de Deus a gente vai melhorar aí esse sinal, ok? Salmo 111 para começar. Hoje eu vou ficar aqui nos Salmos, Então, Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou o seu povo à redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Joelma, obrigado pela sua companhia. Já tomou seu café hoje, Joelma? Mas nós também somos, tá? Amantes do café, tá bom? Muito bem. Então, esse salmo, que é introdutório da nossa manhã,
fala-nos das obras magníficas de Deus. E ele vai ser importante para o restante dessa meditação da manhã. E eu vou ficar apenas nos Salmos 111, 114 e 115. Nós vamos trabalhar essa ideia com base nesses salmos. Daqui a pouco eu falo a ideia aqui, tá? Dona Iracema também está conosco. Deus abençoe, viu, Dona Iracema? Então, vocês sabem que a expressão aleluia significa louvai. Aleluia, louvai, ou louvai ao Senhor. Louvado seja Deus. É um convite para louvar a Deus, é uma expressão de louvor. Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor. Guarda essa expressão. De todo o coração renderei graças ao Senhor. Essa expressão coração, ela é importantíssima na Escritura, especialmente no Antigo Testamento, mas é claro, em toda a Escritura, no Novo Testamento inclusive. E o coração na Bíblia é a sede da vontade, dos pensamentos e das emoções, certo? Quando você lê na Bíblia nesse sentido aqui, né? O meu coração está cheio da graça de Deus, por exemplo. Então, o coração, Rejane, é no sentido, então, das emoções, dos sentimentos, dos desejos, tá ok? Das nossas aspirações. Então, é diferente do órgão do corpo, né? Responsável pelos batimentos cardíacos, né? Então, quando a gente fala coração, nesse sentido aqui, ó, de todo o coração renderei graças a Deus, está se referindo ao nosso ser, ok? Então, a sede dos pensamentos, da vontade, né, dos sentimentos, das emoções, certo? Então, é por isso que na Bíblia fala que a gente deve amar a Deus de todo o coração, certo? De todo o ser, de todo o coração. Acima, lembra do grande mandamento? Que a gente deve amar a Deus, né, o Todo-Poderoso, acima de todas as coisas, ok? É o maior mandamento que tem. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí lá fala de todo o coração, certo? Amar a Deus, então, de todo o coração, acima de todas as coisas. Lá fala, na verdade, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento, certo? Lembra do grande mandamento. Muito bem. Então, tá aqui, ó. Aleluia, um convite a louvarmos a Deus de todo o coração, ou seja, de alma, entendimento, com as nossas energias, com as nossas faculdades mentais. Amar a Deus, Cristiane, acima de todas as coisas, certo? Primeiro grande mandamento. Agora, eu estou lendo aqui, para quem chegou depois, o Salmo 111. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Olha que interessante o complemento. Primeira afirmação é que grandes são as obras de Deus. E de fato, grandiosas são as obras de Deus. Eu fico estupefato, por exemplo, quando eu olho para as estrelas à noite e contemplo aquela multidão de estrelas, de astros luminosos no espaço sideral, né? E eu fico impressionado quando eu leio a respeito, quando eu vejo fotos das galáxias. Ontem mesmo eu vi uma imagem em 3D, inclusive, de dois buracos negros se chocando. Uma coisa linda, magnífica. Imagina isso, gente, a milhões de anos-luz, né, de distância daqui da Terra, isso acontecendo aí no vasto universo, e saber que isso é obra de Deus. Ontem nós tivemos uma lua chique, né? Uma lua bonita. Olha só, isso é obra de Deus. Grandes são as obras de Deus. Eu já tive a oportunidade de conhecer as cataratas do Iguaçu, lá no Paraná, né? Em Foz do Iguaçu, na divisa lá com Argentina, Paraguai, né? Que coisa fantástica. Eu estive lá uma vez, em 98, foi eu e a Edmara.
juntamente com meu amigo e irmão Hudson, filho do reverendo João Subjac, lá de Apucarana, no Paraná, mas na época pastor em Turvo, no Paraná. E ele e a Sandra, né, nos levaram para conhecer, meu Deus. E quando eu cheguei próximo daquelas quedas d'águas e aqueles respingos de águas nos molhavam, eu dizia assim: glória a Deus, aleluia. E no meio da multidão, no meio das pessoas, né? Isso assim, eu vou aqui em Vazante. E a hora que eu tô ali naquela serra, né, indo de Lagamar para Vazante, eu vejo aquela serra encarachada lá, né, a enrugada, melhor expressão talvez, né, Cátia? Talvez você lembra, deve conhecer esse trajeto, né? Aí eu vejo aquela serra ali encaracolada, meu Deus, eu acho aquilo lindo, principalmente da primavera, né, quando tem chuva, no verão, é, aquele verdume, né, sobre a serra, né, Selma? Então, veja bem, eu dou glória a Deus, esses pôr do sol que a gente está tendo, eu acho aqui em Lagamar fantástico, o pôr do sol, né, é lindo, eu não sei, talvez lá em Patos de Minas, né, a gente perde um pouco disso por causa da cidade ser muito grande, a gente morava como se diz, dentro da cidade, aquela luminosidade dos postes atrapalha tudo, né? Mas aqui, como é muito pequenininho a cidade, né? E a gente pode sair 1 quilômetro, a gente já está fora da cidade e ver essa beleza do céu iluminado, do pôr do sol, por exemplo. Então veja bem, diante dessa construção criativa de Deus, eu dou glória a Deus, né? Eu louvo a Deus. Então o texto fala: grandes são as obras de Deus, grandes são as obras de Deus. Mas é todo mundo que reconhece isso? Não, não é todo mundo que reconhece o poder de Deus, a beleza de Deus, a glória de Deus. Diz que consideradas por todos os que nelas se comprazem. Então, na verdade, Deus também nos dá, né, a capacidade de poder admirar a beleza da criação e reconhecer que Ele é o Criador e louvá-lo. Mas a maior obra realizada por Deus está em Jesus. Não que Jesus é uma obra de Deus, mas veja bem, a obra realizada por Jesus Cristo lá na cruz é a grandiosa obra de Deus. A Selma está dizendo aqui, ó: morei em Foz do Iguaçu e é mesmo admirável ver as cataratas do Iguaçu. Então, Selma, e isso, Selma, e aqui as Pinheiros lá do Paraná, né? Meu Deus. De vez em quando alguns amigos postam, né? Eu morei lá também, né, no caso. Postam fotos do sol, né, pegando aqueles galhos lá dos pinheiros. Que coisa fantástica. É lindo. Então a obra de Deus é maravilhosa. Isso porque eu vejo bem, eu estou lendo um versículo do Salmo, considerando isso em um versículo do Salmo 111, mas se a gente for ler mais, né, a Bíblia está cheia de textos fazendo referência a essa criação fantástica de Deus. Ora, essa criação bela aponta para a glória e a beleza do nosso Deus, mas o que eu quero dizer agora é que esse reconhecimento não é de todos, né? É quando a gente considera essa criação e vê a beleza e reconhece que tem um Criador, é que faz sentido também para a gente. Agora, o que eu quero é fazer esse apontamento agora, essa ligação com o Novo Testamento e com a beleza de Jesus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Você acha a criação bela? Jesus é a revelação exata do ser de Deus. A beleza de Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo. E no Novo Testamento diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
o mundo recebeu a corrupção do pecado por causa nossa, por causa do homem, por causa do pecado. E até mesmo, então, veja bem, essa revolta da natureza através dos tsunamis, através dos furacões, através desses acontecimentos como que aconteceram agora em Santa Catarina, né? A tempestade que teve lá, né? Assustadora. Eventos, eventos como esses demonstra uma revolta da natureza por causa do pecado do homem e que corrompeu a natureza. Só para você entender isso, lembra quando Adão e Eva caíram? Eles desobedeceram a Deus, pecaram e não foram só eles que receberam a consequência da queda, do pecado. A natureza também, né, recebeu as consequências da queda. O que Deus fala lá? Ó, por tua causa, Adão, eu vou amaldiçoar a terra. E ela não vai só produzir coisas boas. E não vai ser tão fácil você ganhar o pão através da plantação. A terra sendo amaldiçoada vai produzir também espinhos e abrolhos, né? Ou seja, vai ter erva daninha. Você vai ter que suar para que essa terra também produza. Então, o que acontece? Eu vou só ler um texto, não vou me estender muito nesse assunto por causa do tempo, e aí eu ainda tenho que lidar aqui com o medo da internet cair, né? Quanto mais a gente demora aqui, mais pode cair. Mas eu quero ler o texto aqui de Romanos 8, que é fantástico, que mostra que não é só o ser humano, né, que está aguardando a redenção final, não. O novo céu e a nova terra, a própria natureza geme e suporta angústias até agora, por causa do pecado nosso que contaminou a terra, e ela espera esse dia da redenção. Então veja bem, se o cosmos é fantástico e lindo, se as cataratas do Iguaçu são lindas, mesmo com o dedo do homem lá já tendo estragado muito, se o planeta é lindo, imagina sem a presença do pecado, o que era esse planeta, né? O que é a Terra, né? Então é coisa fantástica, coisa linda. Mas então veja bem, Romanos, deixa eu ler aqui. Romanos 8. Diz assim, Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então há uma expectativa da própria criação. E criação aqui é toda a criação de Deus, toda a obra de Deus. Você, eu, mas agora Paulo vai inclusive especificar a terra, tá certo? As árvores, os rios. Quantos rios, né, contaminados, quantos rios podres. Vai lá em São Paulo, passa lá na marginal do Tietê. Meu Deus, né? Quanta podridão daquelas águas. Mas Deus vai restaurar tudo, né? Quanta devastação na floresta, quanto solo estragado, não é mesmo? Quanta erosão que foi provocada pelo homem. Quanto lugar que era um jardim bonito, regado, e que foi transformado num deserto pela ação do homem, mas pela ação do homem e também a ação da própria natureza em revolta, certo? Por causa do pecado. Mas Deus vai dar um jeito nisso tudo. Olha o que diz aqui. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Há uma discussão aqui séria se o texto se refere ao pecado, que teria sujeitado a criação a essa vaidade, ou o próprio Deus que sujeitou a criação a essa vaidade. Ou nesse caso aqui, a interpretação tem que ser corrupção. Bom dia, Sueli. Bom dia, Nízia também. Então veja bem,
Mas não vou tratar, né, agora desse texto, tá? Desse versículo, da explicação assim dele. Mas fica essas duas linhas aí já para você pensar. Mas agora olha o versículo 21 de Romanos 8. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu entendo que a criação tem a expectativa, Kátia, de também ser redimida. Para quê? Para nós, para o desfrute nosso, para a liberdade dos filhos de Deus. Oh, meu Deus, que coisa fantástica! Ah, nem eu fico olhando aquelas fotos e vídeos tirados lá da Estação Espacial, ISS, né? Parece que é o nome, que fica no espaço, né? E, e, e aquelas fotos fantásticas ou vídeos fantásticos que são feitos filmando o planeta Terra. Meu pai, que imagens lindas! Que coisa tremenda! A gente fica olhando essas fotos do pessoal aí no Facebook, colocando aí de lugares que eles visitaram, Gramado, Monte Verde, em Minas, né, no sul de Minas, Natal, e outros lugares fantásticos. Gente, a gente não vai poder ver isso. Pô, a gente tá limitado pela distância, mas limitado também financeiramente, né? Porque não é todo mundo que tem condição de fazer uma viagem. Tem gente que sequer, meu Deus, eu não acredito nisso. Tem gente que sequer conhece o mar. Eu só fui conhecer o mar aos 26 anos, se não estou enganado. 26 ou 27. 26 anos por aí. O mar. Não é o Omar, não. O Omar Martins eu conheço lá de Vazante. Né? O Omar eu conheço, mas o mar, o oceano, eu só fui conhecer com 26. Mineirinho, né? Cheguei lá no Paraná para trabalhar na cidade do Turvo, como Ibelino, Selma, de férias, né? Olha, eu fui substituir o reverendo João Subjac. E a dona Marta, saudosa dona Marta, mineira, se eu não estou enganado, de Abadia dos Dourados ou de Araguari. Depois um deles lá da família, ou do Turvo, me corrija, né, se eu estiver errado, mas é de Araguari ou Abadia dos Dourados, por ali. Dona Marta, Omar, falou para mim, eu tinha acabado de chegar no Turvo como ibelino para substituir o reverendo João Subjac no trabalho de férias meu, que valia como estágio, e ele para sair de férias, coitado. Igreja grande, com mais de 700 membros, igreja fortíssima, né? Na época era no máximo, eu creio, na cidade 4.000 habitantes. E a dona Marta chegou para mim e falou assim: Alencar, você conhece o mar? Eu, não. Aí ela, mas que? Você não conhece? Aí ela olhou pro reverendo João Subjac e falou assim: bem, você não vai fazer uma coisa com esse mineirinho não, né? Você vai levar ele com você. Você vai levar ele para conhecer o mar. E ele ficou vermelho, sem graça, o jeito que ele ficava. Não sei se até hoje ele fica assim, né? Quando ele fica sem jeito. Mas aí ele deu aquela risadinha famosa dele. E ele falou assim: não, Alencar, então, eu tô indo com meu irmão, né? Pra lá. Acho que eu esqueci o nome do irmão dele, Anselmo, acho. Num Landau. O Anselmo tinha um Landau que eu vou te contar. Lindo. Acho que é o Anselmo mesmo. E aí ele falou assim: eu vou com ele amanhã. Você prega. Era um sábado. Você prega para mim amanhã, de manhã e à noite, na escola dominical e culto. E na segunda você pega um ônibus e vai e fica lá comigo. A gente arruma outros para ir pregando aí até a gente chegar. Olha o que esse homem fez, meu Deus. Que homem maravilhoso. Que alma bondosa. Dona Marta, que alma generosa, né? E eu fui. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu, ali na praia da Joaquina, em Florianópolis, aquelas águas batendo nas rochas e eu
Eu acho que cada vez que as águas batiam nas rochas, eu falava aleluia, glória a Deus. Gente, e quem não pode? Aqui em Lagamar tem o seu Brás e a dona Lola que não conhece o mar. E eles estão lá com seus 70 anos. Aí eu te falo, tem coisas maravilhosas no mundo que a gente não conhece pelas limitações financeiras, a distância, mas eu acredito que no novo céu e na nova terra a gente não vai estar preso a essas limitações e essa natureza vai ser redimida e ela vai voltar ao seu estado original. Há quem diga que é uma nova criação, ainda melhor, ainda mais perfeita, né, do que a primeira criação. Importante é o seguinte, é que a natureza também aguarda o dia da volta de Cristo, para ela ser redimida da corrupção que foi gerada pelo pecado e para nós, para o deleite nosso, para o prazer dos filhos de Deus. Então, Romanos 8:22 diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então a natureza aguarda e nós também, crentes em Cristo, aguardamos a redenção final do nosso corpo. Quando voltar o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que morreu, ou antes que ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita de Deus, de onde governa, e há de vir para julgar vivos e mortos, e há de criar um novo céu e uma nova terra. E quando ele voltar, os mortos ressuscitarão. E aqueles que morreram em Cristo receberão um corpo novo. Viu, Joel? Viu, Maria Helena? Um corpo novo, Sueli. Um corpo novo, Kátia. Um corpo novo, Osmar. Sem essas deficiências geradas pelo tempo, sem as rugas, né? Sem o envelhecimento, sem as fadigas, Solange, geradas por esse mundo. Então o mundo, a natureza vai ser redimida dessa corrupção que o pecado trouxe, né? Essa maldição vai ser definitivamente quebrada, que essa maldição que está sobre o planeta, sobre a criação, mas também e acima de tudo nós que estamos em Cristo, vamos ser restaurados. Então, como eu disse, os mortos vão ressuscitar. E os que estiverem vivos, quando Cristo voltar, terão seus corpos transformados, né? À semelhança do corpo ressurreto de Cristo. E então, Paulo, né, quando escreve aqui, ele está dizendo, nós que temos as primícias do Espírito, que igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Tenhamos paciência, é o que Paulo está falando. Olha, a gente não viu ainda, mas é como se estivéssemos vendo o tempo todo o que Deus vai fazer. Olha para Cristo e você vai ver o que Deus vai fazer. O Senhor Jesus Cristo levou sobre ele, Cristiane, o preço dos nossos pecados, a condenação dos nossos pecados. Então, quer saber quem Deus é? Olha para Cristo. Quer ver a beleza de Deus? Veja Jesus olhando para Cristo pelos olhos da fé, né? Jesus falou assim para Tomé, olha Tomé, você está crendo em mim porque você viu, você tocou em mim, mas bem-aventurados e muito mais felizes são aqueles que não viram e creem. Então nós temos o exercício da fé.
E esse exercício da fé nos dá esperança. E esperança não está em coisas que vemos, mas naquilo que a gente crê e que a gente espera que vai ser assim. Então, tá aqui essa exposição, né, de Romanos 8. Aí eu volto lá para o Salmo 111, quando a gente falou assim, aleluia, louve a Deus, aleluia, né? Cante, louve, é um convite. Por quê? Aliás, como? De todo o coração. O que é o coração? Falei lá no início. A sede do pensamento, da vontade, das emoções. Coração é isso, o ser, ok? Com todo o seu ser. Ame, louve a Deus de todo o seu coração, de toda a força, de todo entendimento, de toda a alma. Ame, louve a Deus, adore a Deus acima de todas as coisas, ok? Aí, olha só, na companhia dos justos e na Assembleia dos Santos, né? Ou seja, e essa adoração, esse louvor não é solitário, ele é comunitário. Você não está só. A Igreja de Deus, a Igreja de Cristo, está espalhada pela face da terra. E ela é composta, a Igreja de Cristo, por aqueles santos do passado, né, pelos pais da igreja, pelos nossos antepassados que serviram a Cristo, que creram, que temeram a Deus. E a Igreja de Cristo é composta pelos atuais membros, pelos atuais fiéis, pelos atuais cristãos, né? Aqueles que estão em Cristo, essa é até a melhor expressão, né? A Igreja de Deus é composta por aqueles que estão em Cristo, né? Que têm fé em Jesus, hoje espalhados pela face da terra, em todos os cantos, independentemente da denominação, né? Mas aqueles que estão em Cristo, ok? Que têm o verdadeiro conhecimento de Cristo. Porque não há vida com Deus sem Cristo, não há comunhão sem Cristo, não há conhecimento de Deus sem Cristo, não há redenção sem Cristo, certo? Então, quando nós adoramos a Deus na companhia dessa igreja invisível, né? Dessa igreja militante que está em atividade, em ação no mundo, e, claro, na companhia daqueles crentes que nem ainda creram, mas vão crer ainda. E nós é que estaremos com eles lá, né, no futuro. Agora veja bem, aí no Salmo 111, Verônica, diz aqui que grandes são as obras do Senhor. Então nós já falamos sobre a criação, como a natureza, certo? E eu citei, né, alguns exemplos dessa fantástica fábrica das mãos de Deus, dessa fantástica obra da criação. E eu falei desde o universo infinito e seus astros, como as estrelas, os buracos negros, quanto a criação terrena, né? Cachoeiras, como aqui as de Guarda-Mor, as quedas de águas, né, lá de Foz do Iguaçu, as cataratas, cidades maravilhosas, né, que a gente nem conhece, eu não conheço, né, praias lindas e fantásticas como as de Florianópolis, serras interessantes como essa daqui, indo para Vazante, que eu não sei qual é o nome, até por curiosidade vou procurar saber se tem um nome, essa serra, né, encaracolada, de Lagamar para Vazante. Mas aí eu falei que essa criação, né, está corrompida também por causa da presença do pecado no mundo desde Adão. E por isso essa criação geme, sofre angústias até agora, e ela aguarda com expectativa o dia do retorno de Cristo para a sua transformação, para a sua redenção. Isso é maravilhoso saber disso, né? Só que eu disse também que nós seres humanos, somos a obra-prima de Deus, a coroa da criação. Aliás, quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, Osmar Martins. Serra do Indaiazinho, que o Osmar está me falando. Obrigado, Osmar. Nós, né, lá Paulo fala lá em Efésios que nós somos a obra-prima de Deus. Lá em Efésios 2:10, quando ele fala assim que a salvação é pela graça, viu, Kerley Geralda? A salvação é pela graça, e
e não de obras, né, para que nem se glorie. E lá no versículo 10 ele fala assim: pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus. Lembra da expressão que eu já falei várias vezes aqui hoje? Em Cristo, em Cristo, em Cristo. É porque a gente precisa estar em Cristo, né? Então nós somos obra da criação de Deus. Lá fala criados em Cristo Jesus para as boas obras. E criados lá, muita gente sabe, talvez alguém aqui ainda não saiba, mas a expressão lá de Efésios 2:10 é que é poieses, é que nós somos você, viu, Kerly? Você, Verônica, você, Selma, você, Dona Iracema, você também, Osmar. Você é obra-prima de Deus, rapaz. Você, a França, né, o Fabinho. Até o Fabinho, com esses cabelinhos brancos dele aí, é obra-prima de Deus. Eu tô falando cabelo branco, mas olha dos meus também, né? As minhas cãs. Então, é como se nós fôssemos a poesia de Deus. Alguém aqui já fez uma poesia ou um texto e ficou admirando aquele texto? Nossa, que texto bonito. Alguém já fez um desenho, uma pintura, um crochê, um bordado, um tapete, uma rede, e ficou admirando, nossa, que coisa, um balaio, né? Um balaio. E ficou admirando, falou, nossa, que coisa bonita. Pois é, Deus criou a sua criação, Marlene. Deus criou você, Yara. E Deus falou assim, puxa, isso foi bom, isso é perfeito, né? Então Deus nos criou, Deus criou a natureza e falou, isso foi ótimo, isso é um poema, isso é fantástico. E é isso que o Gênesis fala, né, que criou e viu Deus que era bom. Mas aí o que aconteceu? O pecado corrompeu tudo, mas deixou de ser bom? Não. Deixou de ser obra de Deus? Não. O homem sofreu as consequências do pecado? Sim. O homem foi corrompido? Sim. Mas ele perdeu a imagem e semelhança de Deus? Não, essa imagem foi distorcida. A imagem e semelhança de Deus em nós foi distorcida, mas nós não a perdemos. Então o ser humano é a poesia de Deus. Agora, nós fomos criados em Cristo novamente. Por isso que nós podemos dizer que em Cristo nós nascemos de novo. Fomos regenerados. Fomos redimidos, né? E nascemos para uma nova vida e revestidos do novo homem, certo? Então, nós dizemos que na conversão aconteceu a primeira ressurreição. E quando Jesus voltar, se estivermos mortos nessa época, vai acontecer a segunda ressurreição. E aí, ressurgiremos para nunca mais morrer. E nesse dia, nessa época que Cristo voltar, a natureza e o ser humano serão redimidos. Claro, quando eu falo aqui ser humano, eu estou me referindo especialmente aos que estão em Cristo. Nunca esqueça essa expressão. Em Cristo. Nós estamos em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo pela obra expiatória, redentora, salvífica, sacrificial, substitutiva de Cristo, certo? Ele estava em Cristo, Deus estava em Cristo, e nós, pela fé em Cristo, então, estamos em Cristo. De tal maneira que quando Cristo morreu, estávamos em Cristo. E quando Jesus foi sepultado, estávamos em Cristo. E quando ele ressuscitou, estávamos em Cristo. E ele está na glória e nós estamos em Cristo. Então, Suzinha, para quem não sabe, é a Suzy Meire. No Salmo 111 diz, grandes são as obras do Senhor. Agora veja bem o detalhe. Consideradas por todos os que nelas se comprazem. Então, de fato, para ter esse prazer na obra criada de Deus, também é um dom de Deus, uma graça de Deus. E a gente tem que ter esse prazer nas obras da criação e para considerarmos, né, os feitos de Deus. Agora, eu ainda disse que o maior feito de Deus é o ser humano, como coroa da criação, como poesia de Deus.
e porque Deus tem um plano especial para nós. Ainda que Ele tenha um plano para a criação, e a criação aguarda com expectativa essa redenção também, ela geme angústias, né, a criação, mas nós somos a coroa da criação e Deus tem um plano especial para nós. Um plano de salvação que está em Cristo. Um plano de redenção que está em Cristo. Um plano de vida eterna que está em Cristo. Agora, ainda no Salmo 111 diz: em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Glória e majestade nas obras de Deus. Qual é a maior obra de Deus? A salvação, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que é inútil, é vaidade, é um vazio viver esse mundo sem estar em Cristo. E mesmo que uma pessoa veja beleza no universo, porque veja bem, não é só o cristão que vê a beleza no universo. Mesmo as pessoas que não acreditam num Criador, elas veem beleza na criação. Só que somente aqueles que estão em Cristo é que, na verdade, consideram então o Criador e louvam o Criador. E prestam glória ao Criador, dão glória ao Criador. E cumprem os propósitos de Deus na criação e na salvação do pecador. Então, em suas obras, há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Olha a bondade de Deus também sendo louvada, assim como a beleza da criação. A misericórdia de Deus também. E a misericórdia e a graça de Deus devem ser contempladas. A misericórdia e a graça de Deus devem também ser consideradas. E esse é o nosso desafio. Considerar a misericórdia de Deus. Gente, Deus foi misericordioso para conosco, já nos dando a vida, a respiração. E lá em Atos, Paulo diz que ele nos deu a vida, a respiração e tudo mais. Olha como Deus é amoroso e misericordioso. Deus foi misericordioso, compassivo, gracioso para conosco, nos dando a vida e nos dando a graça de morar nesse planeta, de habitar esse mundo criado por Ele, nos dando a graça de ter inteligência, racionalidade para compreender essas coisas, essa dimensão e adorá-lo e contemplá-lo. Veja bem, como disse alguém, não me lembro agora quem, não, sério mesmo, eu não me lembro quem, que fala assim: os passarinhos, os bichos na natureza sabem que tem um Criador. Mas só nós podemos racionalmente compreender essa verdade e adorar a Deus conscientemente. Daí voltar ao início quando diz de todo o coração, a sede do pensamento, da vontade, né? Das emoções, de todo o coração renderei graças ao Senhor. Vou reconhecer Deus nos meus caminhos. Reconheça Deus nos seus caminhos. Eu preciso concluir nessa meditação, porque o Salmo fala assim: dá sustento aos que o temem. Deus dá sustento aos que o temem. E lembrar-se-á sempre da sua aliança. Olha aqui. Deus vai lembrar sempre da sua aliança. Vocês sabem, aliança, sinal de um compromisso, sinal de um pacto, certo? É isso que Deus tem conosco. Deus tem uma aliança com a gente. E a Bíblia fala que é uma fiel aliança. E o garantidor dessa aliança que Deus tem conosco é Cristo. E Cristo não falha. Nessa aliança, Deus se compromete a ser o nosso Deus, a ser o nosso Senhor e Salvador. E como soberano, como rei,
Ele se compromete a nos salvar e a nos proteger e a nos guardar para a eternidade. E o mediador desse pacto, dessa aliança, é o seu Filho Jesus Cristo. Essa é chamada nova aliança que está em Jesus. Então, Deus se lembrará sempre da sua aliança. Vocês sabem que toda vez que aparece um arco-íris, né, a gente se lembra do episódio lá do dilúvio. Quando Deus, por causa da sua ira, do seu descontentamento com a maldade no mundo e da corrupção tal que o pecado levou o mundo daquela época, o mundo antigo, Deus decidiu destruir aquele mundo por meio de um dilúvio. E após o dilúvio, quando as águas se acalmaram, se abaixaram e Noé e sua família saiu da arca, Deus colocou no céu um sinal, o arco-íris, como símbolo da sua aliança com o seu povo. Naquele dia, naquela época, Deus falou para Noé que aquela aliança significaria que ele não haveria mais de destruir o mundo, né, com águas. Mas, infelizmente, né, há um grupo que se apossou desse símbolo, né? Que se apossou dessa imagem do arco-íris para defender o indefensável, para defender a sua ideologia. Não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem do que eu estou falando. E aí, por causa disso, a gente acaba nem falando muito, né, a respeito desse arco, né, do arco-íris. Mas ele é sinal de uma aliança antiga, né? Eu só estou dizendo o seguinte, que toda vez que eu vejo aquele arco, eu lembro do episódio, e eu lembro da aliança que Deus fez com Noé, mas eu lembro também da aliança que Deus tem com a gente, com você que crê, e você que está em Cristo. Deus tem uma aliança. E qual é a promessa? Que Ele vai salvar você. Ele vai voltar. E qual é a garantia que a gente tem? Primeiro é a sua promessa. Ele não mente, ele não falha, Jesus vai voltar. Segunda garantia que a gente tem é o Espírito Santo que habita em nós, é o penhor da nossa herança. Segundo Efésios 1:13. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, ok? Então, nós temos o Espírito Santo, ele vai voltar. E essas promessas, né, então, são fiéis e verdadeiras. Para concluir, então, eu ainda falei no início da minha fala, para quem está chegando agora, né, que eu estava fazendo uma associação entre o Salmo 111, e aí eu ainda caminhei lá para Romanos 8, e fiz algumas referências também, e falei que eu ia citar ainda o Salmo 114, um ou outro versículo, e o Salmo 115. Por que eu quero fazer isso? É porque no versículo 2, né, e 3, diz assim que grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nele se comprazem, e em suas obras a glória e majestade. Aí eu queria apenas fazer, né, essa associação com outros salmos, outros textos, poderia ser alguns outros textos, tá? Por exemplo, Salmo 113 mesmo, versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Então, a parte final que eu queria que a gente pensasse é esse Deus majestoso, criativo, maravilhoso, lindo, né, que está em Cristo, autor de obras maravilhosas na criação e criador seu, que é a coroa da criação, esse Deus que haverá de redimir essa criação em Cristo, né? Ele é inigualável, ele é incomparável. Quem há semelhante ao Senhor, diz o Salmo 103, versículo 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, né? Você sabe que essa é uma figura, né, para mostrar que Deus está acima mesmo do céu e da terra. Ele está além, né, do céu e da terra como Criador. E essa expressão que se inclina para ver, Lília, mostra a misericórdia, mostra a compaixão de Deus, a grandeza e a compaixão. E quando a gente
vai para o Novo Testamento, a gente sabe que essa glória, essa beleza, desculpa, também, e a compaixão está em Cristo, certo? Ela é revelada no máximo, no grau máximo em Cristo. E aí diz aqui, ó, ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Eu ainda estou no 113. Ele ergue do pó o desvalido, do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, etc. Até aqui. Então, esse Deus que nos chama para louvá-lo, para adorá-lo acima de tudo e de todo o coração, de todo o nosso ser, né, de todo o nosso conhecimento, etc. Ele que é grandiosíssimo nas suas obras, mas que nem todos consideram, né, ele como Criador, mas aqueles que estão em Cristo, sim, consideram. Que consideramos que nas obras há glória e a majestade, etc. Que ele é benigno e misericordioso, e aí não há semelhante a ele. Agora, por que, pastor? O senhor também falou que ia ler o 114 e o 115. Eu vou ler alguns versículos para caminhar para a conclusão. 114. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, uma língua que eles não entendiam, Judá se tornou seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão tornou atrás. O 114, Salmo 114, está falando da libertação do povo de Deus lá do Egito, onde ficaram escravizados por 400 anos, né? E em vários lugares na Escritura, especialmente nos Salmos, eles recordam dessa libertação do Egito para demonstrar não só o poder salvífico, mas também a glória e a beleza de Deus e a distinção, a santidade de Deus em relação aos deuses criados como fruto da imaginação dos homens sem o conhecimento do Eterno. E aí então, para aí agora eu vou partir para o Salmo 115. Por quê? Porque no Salmo 115 há uma distinção muito clara, né, entre Deus e os falsos deuses. Mas o alerta que eu quero fazer aqui é aquelas pessoas que não conseguem de repente perceber essa beleza e majestade de Deus na criação e nem em si próprio, e que em Cristo, né, há uma redenção para a natureza e para o ser humano que está em Cristo, elas não conseguem perceber que quando elas rejeitam o Deus da Bíblia, o Deus eterno, o Criador, o único Deus que existe, e criam outros deuses, como os egípcios, né, tinham seus deuses, e esses deuses foram humilhados, foram derrotados na libertação lá no Êxodo. A questão levantada aqui é que aqueles que adoram esses falsos deuses se tornam semelhantes a eles. Então diz aqui, no céu, versículo 3 do Salmo 115, no céu está o nosso Deus. Lembra que eu falei? Acima de todas as coisas. Por isso que ele tem que ser adorado de todo o coração, toda força, alma, entendimento, acima de todas as coisas, né? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, daqueles que não consideram Deus, daqueles que não cogitam Deus. E nesse caso aqui, gente, o Deus eterno, o invisível, né, o todo-poderoso, o Criador. Estes, né, que não consideram e então criam outros deuses, me chama muita atenção, né, porque fala aqui que é obra das mãos de homens, ó, esses deuses que são criados como fruto da imaginação do homem, uma vez que esses homens não atendem ao chamado de Deus para adorá-lo e louvá-lo acima de tudo, então eles vão querer dividir a glória de Deus com outros ídolos ou deuses, e Deus não aceita essa divisão. Então fala aqui que eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem,
têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Isso são os ídolos, né? A obra da imaginação da mente dos homens. Agora, o que chama a atenção é que tornam-se semelhantes a esses ídolos, tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Ou seja, é uma furada trocar a glória de Deus pelos ídolos e deixar de adorar o único eterno Deus e Criador para adorar uma coisa que você mesmo fabrica e cria e fala, isso é meu Deus. Está dizendo que a pessoa que faz isso se torna como aquele falso Deus. Ou seja, a pessoa tem o seu coração endurecido, embrutecido, e ela não consegue então o quê? Perceber. Ela não consegue mentalizar ou racionalizar, ela não consegue entender que ela está errada. Que é loucura, que é uma bobagem, que é um engano. Ela não consegue ver que está no caminho errado. Por quê? Porque é o que o texto está dizendo, a idolatria, ou essa criação dos ídolos, dos falsos deuses, cega, torna surdo, torna a mente entenebrecida, o coração endurecido, a tal ponto de não permitir a pessoa de compreender que há um só Deus, em vez de tantos deuses, há um só Deus, eterno, criador, invisível, todo-poderoso, e que revelou-se a nós na pessoa de Jesus Cristo. E que em Cristo nós somos redimidos da condenação, corrupção e maldição do pecado. Bem como em Cristo a natureza, que é bela, mas que sofre as influências do pecado, mas que tem uma expectativa de que haverá a ser redimida, vai ser redimida. Ou seja, as pessoas se tornam como aquilo que adoram. Daí até o título, né, daquele livro que eu já citei aqui e recomendei, Você é aquilo que adora. Um outro título para esse livro mesmo é Você é aquilo que ama. Né? Você é o que ama, você é o que adora. Então eu quero encerrar. Hoje não vou adentrar mais nesse assunto, né, porque poderia ainda falar muita coisa aqui. Mas eu queria encerrar justamente com essa parte, mostrando o contraste, né? E a loucura. Então, o contraste entre o eterno e a criação, mas também os ídolos, que é obra dos homens, e a beleza do Criador e da criação, mas ao mesmo tempo a corrupção gerada pelo pecado. No entanto, o resgate que nós temos em Cristo, a vida nova que nós temos em Cristo, a redenção que nós temos no Senhor Jesus. Amém? Aleluia. De todo o coração renderei graças ao Senhor. Então, eu convido você hoje a de todo o coração render graças ao Criador. Render graças e louvar, acima de todas as coisas, o único e eterno Deus. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar. Eu sei que mais pessoas entraram depois, a Solange, a Ellie, a Elza, e deve ter mais aqui que eu não percebi de longe aqui. Vou ver se eu consigo ver. Parecia a Rejânia. Rejânia é uma irmã, né, que é lá de Vazante, mas eu acho que ela tá lá no Uberlândia, se eu não estou enganado. Mas tá bom. Dona Maria Nogueira, né, chegou agora. Eu queria cantar, vocês sabem que eu gosto, né, de cantar. Eu queria cantar um que fala dessa beleza da criação de Deus. Será que eu dou conta sozinho, né, de cantar aqui, Amauri? O hino 42, O Grande Amor de Deus. Eu vou fechar aqui minha Bíblia, porque vocês sabem que, para quem é novo, né, aqui comigo, Aldirene, eu faço as gravações aqui nesse lugar, porque infelizmente, né, o sinal aqui da internet é muito fraco. Eu não sei, hoje eu posso dizer que foi um milagre. Eu creio que não caiu nenhuma vez, só teve um picozinho no início da minha transmissão hoje, mas isso não é o normal não, o normal aqui é cair toda hora.
E eu fico aqui esperando, né? Girar, girar e voltar para dar continuidade à gravação. Então, até por isso eu não tenho gravado lá do púlpito, né? No templo. Não tenho gravado nem no templo antigo, nem no templo novo. E hoje tenho gravado aqui nessa área, né, que é a única que não tem, que dá menos problema. Mas ultimamente, como aqui estava também dando problema, eu gravei no meu escritório, gravei no escritório da Ivanete, na secretaria, gravei, tentei gravar da minha casa. Meu Deus, olha. E hoje não caiu não uma vez, ou se caiu foi uma lá um picozinho no início, né? Então, graças a Deus que Deus permitiu que hoje a gente pudesse compartilhar essa palavra com mais tranquilidade, né? Porque quando fica caindo, a gente perde aqui o rumo, né? Perde a concentração. E eu sei que aí também deve ser difícil para quem está acompanhando em casa, deve falar assim, ah não, vou mudar de canal, né? Ainda mais agora, né? Com tantos colegas, né? Transmitindo ao mesmo tempo. Eu sei, né? E a gente aqui ainda, né? Sem, uma vez que a gente não pode reunir, aqui em Lagamar, diferente de algumas cidades, a... Obrigado, Direne. Obrigado. A Direne é paleontóloga, gente. Paleontóloga. Crente. Eu brincava lá em Vazante, né, Direne? As nossas. Não é discussão, né? Conversa, às vezes, sobre criação e evolução, né? E o seu pensamento é muito interessante, viu, Direne? E aprendi muito com você. Aliás, uma hora a gente precisa gravar um vídeo. Eu vi você fazendo, parece que tá dando aula. Você precisava criar um canal, né? Aldirene, filha de pastor. Eu esqueci o nome do seu pai, Aldirene. Mas gente boníssima, né? Que amor de homem, de pessoa. E a Aldirene devia, não sei se tem, de repente até tem, né, Aldirene? Um canal aí para falar de ciência e de repente fé, né? Para essa juventude aí, principalmente, porque eu sei, né? Talvez as suas ideias aí, a Mariana Menezes, Mariana, bênção de irmã lá de Patos, né? Então, Aldirene, é muito jóia, tá? Eu só quero dizer isso. Ainda que talvez uma coisa ou outra a gente choca, né? Mas muito interessante. O Guilherme gosta demais e aprecia suas ideias, sua ideia, né? Então, para quem chegou agora, eu ia cantar o hino O Grande Amor de Deus, porque a gente está caminhando para o encerramento, né? A gente começou às 10 da manhã. O Grande Amor de Deus e eu estou sem acompanhamento. Ah, lembrei, né, que eu estava dizendo, é que eu estou ainda sem ao auxílio da minha pianista, né, a Líbia. Gente, vocês precisam, quem não conhece, quando a gente voltar aos cultos, que, como eu falei e prometi, né, se Deus abençoar, se Deus permitir, a partir do meio desse mês nós vamos ter um sinal bom. Só para vocês terem uma ideia, o Direne, Mariane e outros, né, Rejane e outros, eu tô fazendo essa live com 10 megas só de internet. Você acredita nisso? E o plano, a gente vai mudar, né, de fornecedor, vamos assim dizer, para 100 megas, né? Então, eu imagino que vai dar um salto de qualidade e aí eu vou poder transmitir as pregações lá do templo, né? E de repente já, se até lá as autoridades de saúde do município de Lagamar permitirem já, né, que seja com um percentual pequeno de presença de irmãos, a Líbia vai estar comigo, me acompanhando nos hinos, de repente a Solange e outros irmãos vai poder me acompanhar também no vocal, né? Então, assim, a gente sente falta, né, disso também. E aí, quando melhorar o sinal e com a permissão das autoridades de saúde, a gente faz lá no templo, com a presença de alguns irmãos e a Líbia me auxiliando no piano. Vocês vão conhecer a Líbia, exímia pianista. Mas o que chama atenção na Líbia não é o fato dela ser uma exímia pianista, é a beleza da humildade dessa irmã. Que irmã espetacular. Você já viu aquelas pessoas que quando morrem, o carro de som, Valdirene, lembra passar lá em Vazante falando assim, a boníssima alma, né?
vai ter tal coisa em favor da sua boníssima alma. E eu brincava assim, mas se é boníssima alma, não precisava de mais intercessão, não, né? De mediação, assim, não. Mas se tem alguém que eu falo assim, a boníssima alma, é a Líbia. Mas ela é a líder do coral Vozes de Júbilo da nossa igreja, né? E vocês vão, quem ainda não conhece, vai poder conhecê-la, bem como vai conhecer o coral. Gente, vocês vão conhecer o coral da igreja de Lagamar, Vozes de Júbilo. É maravilhoso, né? As pessoas, os membros que fazem parte, o gerente tá falando, lembra do carro de som então. Aqui em Lagamar tem, só que eles não falam dessa boníssima alma mais não, aqui, né? É, mas, então vamos lá, meu vídeo tá ficando longo, eu sei que quem tá aí do outro lado não gosta, né? E inclusive é algo que a gente tem que aprender. Eu estou aprendendo. Esse negócio aí, gente, revolucionou também para mim, né? E eu era muito pé atrás, não gostava que fosse filmado os cursos, não gostava porque, né? Tem a gente ao vivo ainda mais, né? A gente tem coisas que não dão certo na hora aí. Vai fazer o quê? E eu sei que o pessoal que está do outro lado não gosta de coisa demorada, né? Porque tem a internet também, que às vezes não é boa. Você está gastando, de repente, os dados móveis, etc, né, gente? Então eu vou encerrar cantando o hino 42 e depois fazendo uma oração. Esse copo d'água aqui não é o daquele que fica em cima da TV, tá? Muito bem. Vou tentar, tá, gente, cantar. A Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos lá, Joelma. Tal prova de amor nos persuade a os merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Muito obrigado por ter acompanhado comigo, viu, Solange? Vamos orar então, encerrando assim o que seria a nossa escola dominical, né? Todos já entendem, né? As razões
mudança, né, dos protocolos. Então, mas agradeço aqueles que têm orado por nós, né, e vamos juntos, né, firmados aí em oração, clamar. Veja bem, pelo país, o Brasil, que hoje é um dos focos, né, dessa pandemia, ou dos picos, aliás, dessa pandemia, juntamente com os Estados Unidos, né? Vamos orar pelo Brasil, mas, gente, vamos orar pelas demais nações, ok? Importante, não é só pelo Brasil, vamos orar pelos demais países, ok? Orar pela igreja. Há muita preocupação em relação a se depois da pandemia os membros vão voltar. Quando é que a gente fala membros, é claro que não todos, a maioria eu creio até inclusive vai voltar, mas há algumas pesquisas mostrando uma frustração muito grande em muitas pessoas, e isso é bíblico também, né? A questão do esfriamento da fé, né? Do amor, do entendimento de voltar e até o medo de voltar a congregar. Então, oremos para que haja perseverança, firmeza, né, de propósito no coração do povo de Deus. Eu sei que o verdadeiro povo de Deus vai voltar, né? Claro, ninguém vai voltar dando bobeira, né? Peitando é, as autoridades de saúde, etc, né? Então, claro, tudo com as normas corretas, né? Mas que voltem, né? Que a fé não se perca no caminho. Amém? Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço mais esse dia. Obrigado, Deus, por nos ter criado e nos colocado nesse mundo, nesse universo tão lindo, tão belo, Deus. Ó Pai, a tua palavra disse que tanto a criação quanto nós aguardamos o dia da redenção que está em Cristo, quando a natureza será completamente restaurada, a sua beleza original, e nós também, ó Deus, restaurados e redimidos, sem a corrupção do pecado. Poderemos, ó Deus, também revelar na sua total extensão a beleza de Cristo, o Criador nosso, o Redentor nosso. Deus, como diz a tua palavra, Pai, nós atendemos esse chamado a te louvar e a te adorar. Por isso, Deus, trabalha sempre no nosso coração, converta o nosso coração ao Senhor. Dá-nos um coração, ó Deus, pronto para te adorar acima de todas as coisas. E Deus, dá-nos um coração quebrantado para podermos olhar para a criação e contemplar a beleza do Senhor, a beleza da sua santidade, a formosura do Senhor, e contemplar, ó Deus, a tua eternidade, contemplar a misericórdia, e assim nos alegrarmos no Senhor, adorarmos o Senhor e vivermos para o Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos em Cristo. Em Cristo, ó Deus, fomos salvos e nele vivemos. Meu Deus, que possamos viver para a glória do Senhor, para o louvor do Senhor, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço misericórdia para conosco, especialmente agora nesses dias de pandemia. Tanto a misericórdia em relação à cura dos que estão doentes, quanto a provisão por parte da ciência e da medicina de vacinas, de medicamentos e tratamentos para combater essa pandemia e o Covid-19, quanto também, ó Deus, que o Senhor use de misericórdia para com o nosso país e para com as nações em volta desse planeta, para que esse vírus seja extirpado, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa repreendê-lo e ele cesse, para a glória do Senhor. Deus, nós oramos e pedimos esse milagre para a glória do Senhor. Visita agora, meu Deus, o teu povo. Visita aqueles, ó Deus, que estão nos seus lares, longe aqui de Lagamar.
Ó Deus, que a tua maravilhosa graça os alcance, o teu amor esteja sobre eles. Ó Deus, que eles possam sentir a companhia doce e gloriosa do teu Espírito Santo e possam se lembrar que o Senhor tem uma aliança com o teu povo e que em Cristo nós temos, ó Deus, a vida eterna. E nós temos, por meio do Espírito Santo, a garantia de que o teu Filho vai voltar e habitaremos com ele para todo sempre na eternidade. Ó Deus, dá-nos um restante de dia na tua presença e abençoe a tua igreja, o teu povo, onde estiverem, ó Deus, em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que o amor do nosso eterno e poderoso Deus, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre vocês onde estiverem, hoje e sempre. Amém e amém.